Olá, sextos anos. Está na hora de conhecer uma das mais fascinantes civilizações da história da humanidade. A professora dividiu a Grécia em dois momentos. A primeira parte, da formação dos períodos, e a segunda parte, onde eu vou destacar as cidades de Esparta e Atenas. Boa aula, assista com atenção, estude e, finalmente, cumprir a minha palavra, oferecendo a você todos os vídeos, aulas preparados com antecedência para que você possa ter um ótimo estudo. Beijo grande, fica com Deus. Ao ouvir falar da Grécia, vem uma curiosidade muito grande, porque a civilização grega, ela marcou e continua marcando nos vídeos, nos filmes. A história da civilização grega é alvo do cinema, de debates, de curiosidades. Primeira coisa que nos chama a atenção, observa com carinho um mapa, onde você vai perceber que a Grécia se divide em 4 grandes regiões. A Grécia peninsular, a Grécia insular, a Grécia continental e a Grécia oriental. A civilização grega, ela se desenvolveu na Península Balcânica, fica situada no sudeste do continente europeu, e aí nós vamos conhecer aqui, não é, os períodos, uma bela linha do tempo, onde nessa linha do tempo mostra para você a formação do povo grego, que é o período pré-homérico, e a civilização grega, que se divide entre os períodos homérico, arcaico, clássico e helenístico. O período homérico também se destacou muito, porque nesse período nós tivemos 2 poemas épicos importantes na história da humanidade: a Ilíada e a Odisseia. Por meio dessas obras, é possível compreender o modo de vida dos povos da Grécia, suas crenças e suas culturas. A Ilíada, ela narra a história do cavalo de Troia. Narra a batalha final da Guerra de Troia. Ilíada, Guerra de Troia. Ilion, que em grego, né, significa Ilion, né, Troia. Ocorrida por volta de 1.200 anos antes de Cristo ou 1.000 anos antes de Cristo. Os gregos, eles vencem os troianos. E aí, consequentemente, como eles estavam perdendo para a batalha, eles vão deixar de presente um cavalo de madeira nos portões para que os povos troianos, para que as pessoas, os troianos, começassem a comemorar e achassem que aquele cavalo era um presente. E aí realmente aconteceu assim. Os troianos recebem o cavalo, levam o cavalo para dentro da cidade e iniciam comemorações, começam a beber, vencemos os gregos. Porém, à noite, os soldados escondidos saíram de dentro do cavalo de madeira e acabaram matando os guardas, abrindo os portões, e todo o exército grego entrou e arrasou com a cidade. O cavalo e a queda de Troia originaram a expressão presente de grego, no sentido de que presente que traz problemas a quem o recebe, é mais ou menos assim. Eles receberam um presente, mas esse problema ficou maior com o presente, porque os gregos venceram a Guerra de Troia. E aqui, mais uma vez, né, o conflito bélico entre os aqueus e os troianos, que habitaram a região da atual Turquia. Esse conflito durou aproximadamente 10 anos. A causa principal foi o rapto da princesa Helena de Troia, esposa do rei lendário Menelau, por Paris, filho do rei Príamo de Troia. O general Agamenon foi designado para comandar o ataque aos troianos, usando o mar Egeu. E aí está a cena mostrando o cavalo
dentro do cavalo tinha soldados que vão abrir os portões e vencer a guerra. Já a Odisseia conta as aventuras de Ulisses, Odisseia em grego, um dos heróis da Guerra de Troia, em sua volta à sua terra natal. Alguns estudiosos até duvidam de que Homero tenha existido e defendem que os poemas teriam sido escritos por vários poetas. Por volta do século XII a.C., a Península Balcânica ela foi invadida por povos como os micenas e outros importantes centros foram formados. Enquanto Jonas e os eólios dominaram a Grécia continental, os guerreiros dórios se estabeleceram na região do Peloponeso, onde fundaram a cidade de Esparta no século IX a.C. Com as migrações e invasões, muitos fugiram para o interior da Península Balcânica, e essa dispersão foi conhecida como a primeira diáspora grega. Um destaque muito grande ao período foi a formação das polis. Os vários eupátridas começaram a se unir para controlar a sociedade. Daí surgiram as primeiras formações de cidades, chamadas polis. Cada polis tinha e formava um estado soberano, por isso chamado cidade-estado. No processo, algumas pessoas ficaram sem terras e passaram a se dedicar ao comércio e ao artesanato, porém parte da população se mudou para as ilhas vizinhas. Nós podemos ver aqui um movimento conhecido como segunda diáspora grega. A maioria das polis eram governadas por um aristocrata, a aristocracia se faz presente, do grego aristos, melhores, kratia, poder. Então, governo daqueles que se julgavam os melhores. Os aristocratas possuíam as melhores terras. Podemos destacar também aqui as imagens de uma cidade-estado, da Acrópole. Observem os estádios, o teatro. Você tem uma ideia de uma cidade-estado. Mais um exemplo de uma cidade-estado. Não podemos deixar de falar que do período arcaico ao período clássico, entre os anos século VIII a.C., século VI a.C., cada uma das polis montou uma estrutura política autônoma. Era o período arcaico de segundas disputas por domínios e poder. Um quadro que continuou pelo período clássico. Em meio a mais de uma centena de cidades gregas, os grandes destaques são Esparta e Atenas, que se destacaram. Cada uma vai ter um modelo diferente de organização política, como veremos nos próximos slides da segunda parte. A polis de Atenas, ela vai trazer aí a sociedade ateniense, que vai ficar conhecida pelo desenvolvimento da democracia e das artes. Antes de chegar à democracia, Atenas teve uma forma de governo chamada monarquia e oligarquia, governo de uma minoria garantida pelos chefes guerreiros e ricos proprietários, formando uma aristocracia. E também temos a tirania, governo de uma pessoa que tomou o poder. E aqui simplifiquei para você entender melhor, de um lado Esparta, do outro Atenas. Sociedade ateniense, eupátridas, estrangeiros, metecos e escravos. E Esparta, que nós ainda vamos estudar, espartanos, periecos e escravos. Economia em Atenas, comércio, artesanato de navegação, e na Esparta, base agrária. A educação em Atenas, que você vai aprender no próximo slide, formação física e intelectual, excluindo a mulher, desenvolvimento cultural, científico e artístico. E em Esparta, formação militar, inclusive para as mulheres, eliminação das crianças portadoras de deficiências físicas, como você vai aprender no próximo
slide. Segunda parte. Grécia, segunda parte.